Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar esse momento a Ti, meu Pai. E como acabamos de cantar, Senhor, nós queremos ouvir Sua voz nesse instante. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. E que com isso, Deus, a nossa mente e o nosso coração estejam totalmente voltados para a Tua palavra, Senhor. Para aquilo que o Senhor quer tratar conosco, para aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente e o nosso coração estejam totalmente abertos, Pai, para Ti. E que a Tua palavra, Deus, cause transformação em nós. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. É por isso que a gente está aqui hoje. Nós viemos aqui para celebrar o Senhor, para adorar o Teu santo nome junto com os nossos irmãos e ouvir a Tua palavra. É em nome de Jesus, Deus, que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Você pode se sentar, queridos. Nós vamos continuar aí na nossa série, Carta de um Prisioneiro, quase terminando Efésios. Depois da mensagem de hoje vai faltar só mais uma, para a gente terminar Efésios, e ainda vão ter mais 3 cartas para a gente estudar. E a forma como a gente tem feito, estudando versículo a versículo, a Bíblia toda, o livro, a carta toda, tem sido muito interessante, porque a gente consegue pegar algumas minúcias do texto. E isso acrescenta aí muito na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Cristo. Então, quando a gente pega uma carta e estuda ela por inteiro, a gente vai se deparar às vezes com textos difíceis para a gente. Com textos que são um pouco indigestos, mas é a palavra de Deus. E se eu e você cremos que ela é a palavra de Deus, então é necessário que a gente, de alguma forma, seja submetido a ela. E que ela seja exposta para que a gente possa crer e colocá-la em prática. Então, isso que é o mais importante. Que eu e você, a gente possa, ao longo desses estudos que estamos fazendo aqui, a gente possa colocar tudo isso em prática. Esse é o nosso desafio, de aplicar o que a gente lê, ouve e estuda na palavra de Deus. Então você abre comigo, por favor, Efésios capítulo 6. E nós vamos estudar hoje dos versículos 5 ao versículo 9, que trata de um assunto sobre servos e senhores. E é interessante que a minha Bíblia, a minha versão, a versão NAA, e ela divide o capítulo, desde o capítulo 5, a partir do verso 21 em diante, sobre o lar cristão. Então nós vimos o lar cristão, marido e esposa, o lar cristão, filhos e pais, no domingo passado, e hoje nós vamos ver o lar cristão, servos e senhores. Porque, obviamente, Paulo está tratando aqui de uma relação de empregado e patrão, empregado e empregador no lar. É um trabalho doméstico, é disso que Paulo trata no texto. Mas nós podemos aplicar esse texto à relação de empregado e empregador. Mas antes disso, o texto ele vai tratar dessa palavra servos, que algumas versões mais antigas traz escravo. Quem tem escravo escrito aí na sua Bíblia? Então, uma versão mais nova para vocês. Depois vocês passam lá, conversam comigo. A gente não se trata de Bíblia atualizada, tá? Tem também? Pois é. Mas a palavra doulos, que é a palavra grega usada para essa tradução, na minha como servo e de alguns como escravo, é escravo mesmo. Mas pode ser tratado como servo. Doulos. Porque a palavra servo, ela também pode ser tratada como diáconos na
na língua grega. E a Bíblia traz algumas versões que falam sobre servo como diáconos, que é o que a gente chama de diácono aqui, o servo que ajuda, que trabalha em prol de algo, né, de algum serviço. Mas, esclarecendo essa palavra, eu quis trazer uma ideia sobre o escravo. Quando a gente fala de escravo, escravatura, o que vem na nossa mente, rapidamente? O quê? Chibatada, olha só. Porque, infelizmente, quando a gente pensa em escravatura, o que vem na nossa mente é a atrocidade humana que aconteceu não faz muito tempo. E isso é impressionante, porque, de fato, não faz muito tempo em que homens, mulheres e crianças foram roubadas do seu país, do seu continente africano, e trazidas para um outro país, para uma outra realidade, para serem tratados como animais. Então, na nossa cabeça, escravatura é isso. Principalmente brasileiros, porque no Brasil, cerca de 4,8 milhões de pessoas foram trazidas do continente africano para cá, para serem escravizadas. E isso é realmente muito triste. 4,8 milhões, aproximadamente, de pessoas. E aí envolve homens, mulheres e crianças. E aqui foram tratados da pior forma possível. Por isso que a Lu lembra de chibatada, né? Porque era assim que eram tratados os escravos africanos. E é uma dor que consome esse país até os dias de hoje. É um tema que é difícil de ser tratado. E quando a gente pensa sobre escravatura na Bíblia, e quando a gente vê esse termo escravos, a gente pensa, será que a Bíblia ela apoia a escravatura? Será que a Bíblia é escravagista? Né? De fato, aqui quando Paulo está escrevendo para os Efésios, ele estava sob o domínio do Império Romano. E no Império Romano a coisa era mais complicada ainda. A escravatura no Império Romano era global. Ela atingia quase todo o mundo antigo. Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas eram escravas nessa época. Só que diferente do que a gente conhece como escravatura, não era por uma questão racial aqui. Então você tinha como escravos aqui toda sorte de pessoas e culturas. Tinha médicos escravos. Tinha administradores escravos. E esse tipo de escravatura não era só no serviço doméstico, era também em outras áreas. Porque na maioria dos casos eram prisioneiros de guerra. Então, quando algum prisioneiro de guerra era trazido para um país, ele era feito escravo. Mas no Antigo Testamento, a gente pode ver também muita coisa sobre escravos ali. Êxodo capítulo 21 vai trazer uma série de regras bem claras, bem específicas sobre a escravidão. Mas é bastante nítido ali que a relação escravo e senhor era uma relação de trabalho no Antigo Testamento. Tanto que não era permanente, tinha um tempo estabelecido para que a escravatura acabasse. E normalmente acontecia por questão de fome. Então, quando alguém tinha fome ou tinha dívida, como é o caso da viúva de 2 Reis 4, lembra? Quando ela foi procurar o profeta Eliseu, ela estava com dívidas, porque o seu marido havia morrido, e muito provavelmente, para que as dívidas fossem pagas, os filhos dela seriam, então, feitos escravos. Então, uma pessoa poderia se tornar escrava por situação de fome ou por uma situação de dívida, né? E no Novo Testamento? A gente não vê no Novo Testamento os apóstolos aqui, ou quem quer que seja, nem próprio Cristo, serem ativistas políticos e sociais. Você não vê eles levantando bandeira. Abaixo a escravatura. Você não vê isso. Mas o foco deles todo
está sendo em anunciar as boas novas do Senhor Jesus. As boas novas de salvação, que são transformadoras. E as boas novas por si só é capaz de transformar uma sociedade. Então veja que para o crente, para os apóstolos, para os profetas que estavam aqui proclamando a palavra de Deus, eles entendiam e criam de que o evangelho sendo anunciado era capaz de transformar a sociedade e acabar e pôr um ponto final em tudo que havia de ruim, como a escravatura. Então, por isso, você não vê nos evangelhos os apóstolos levantarem bandeiras e serem ativistas sociais, de movimentos sociais. Então, textos como Efésios, agora que a gente vai ler, isso dá 6, 5 a 9, Colossenses 3, 22 e 4, 1, a carta toda de Filemon, que também a gente vai estudar nessa série, Tiago 5, de 1 a 6, elas minam as bases da escravidão. Então, com base nesses textos e outros, a escravatura, por exemplo, na Europa foi extinta, foi abolida. Homens de Deus se empenharam para que a escravatura fosse, então, findada. O cristianismo, então, não causa uma revolução política, social e econômica, mas uma revolução moral e espiritual. E quando essa revolução moral e espiritual acontece, a questão social, política e econômica acompanham. Porque quando homens transformados pelo Evangelho do Senhor começam a fazer parte da vida política, da sociedade, da economia, tudo mais se transforma. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, foi a religião cristã que influenciou a sociedade para que a escravidão fosse de vez abolida. E graças a Deus por isso. Então, o texto de Efésios 6, 5 a 9, provavelmente, ele trata da relação entre um servo e um senhor, do lar, de uma casa, de uma residência. Já que ele segue essa ordem, né? Como eu falei antes. Então, sendo assim, o texto que a gente vai ler aqui, ele deve ser interpretado, ele deve ser aplicado por nós, mais pela relação de empregado e empregador do que servo e escravo. Então, essa deve ser a aplicação que eu e você devemos fazer. Então, apesar da palavra usada aqui ser essa, doulos, escravo, que também pode ser traduzida como servo, e ser a realidade da época, para a nossa realidade a aplicação deve ser empregados e empregadores. Então, antes de entrar no texto, a gente precisa lembrar duas coisas que são muito importantes. A primeira delas é que a relação empregados e empregadores, abordados aqui no texto, ela parte da verdade que já está impregnada desde o início ali do capítulo 5, que ele está falando aqui para cristãos cheios do Espírito Santo. Lembram disso? Então, quando a gente olha toda a estrutura do texto aqui sobre o lar cristão, sobre a vida cristã, ela precisa ter esse pano de fundo de que Paulo está falando para crentes em Cristo Jesus e ainda mais cheios do Espírito Santo. E a segunda coisa, a segunda verdade que a gente precisa entender é que, semelhantemente às relações de marido e esposa, pais e filhos, só é possível ter uma boa relação, empregados e empregadores, partindo do verso do capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então, partindo desses dois princípios de que a palavra é para crentes, cheios do Espírito Santo, e de que todos nós, absolutamente todos, precisamos estar sujeitos uns aos outros no temor de Cristo Jesus, a gente entra no texto. Com a primeira coisa que a gente precisa aprender. Como empregados, nós devemos ser sinceramente obedientes. Então, leia comigo, por favor, versos 5 e 6 de Efésios capítulo 6.
diz assim, agora a gente tem na tela, NVI e NVT, olha só, hein? Com duas versões para você não ficar triste. E eu leio na NAA. Diz assim, quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Muito bem, então, em primeiro lugar, como empregados, nós precisamos entender que nós devemos obediência às autoridades que foram instituídas sobre nós. Ele começa dizendo assim, obedeçam a seus senhores aqui na terra. Então, Paulo diz como contraste aqui, o do Senhor aqui na terra, ou segundo a carne, como outras versões está escrito aí, com o verdadeiro e celestial Senhor. Então ele diz assim, obedeçam a seus senhores aqui na terra, ou segundo a carne, como contraste de que há um Senhor maior, há um Senhor que está nos céus, e que Ele é maior do que todos nós juntos, senhores e servos. Também ele vai tratar como uma consolação de que o domínio dos senhores da terra, ele é temporário, ele é passageiro. Um dia vai acabar. E um dia todos nós estaremos diante de Cristo, o nosso Supremo Senhor. Paulo ele trata também sobre isso em 1 Coríntios 7:22, quando ele diz assim, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. E ele também diz, obedeçam, mas obedeçam com temor e tremor. Então, o temor e tremor não é um medo que você precisa ter do seu patrão, do seu chefe, do seu empregador. O medo de que você pode ser punido. O medo que você pode, de repente, sofrer alguma represália do seu empregador. O medo de que se você fizer alguma coisa errada, algo de muito errado vai acontecer com o seu trabalho. Talvez você até perca. Não é o medo do empregador, não é o medo do chefe, que talvez até possa ser muito severo com você. Mas sim a preocupação e o cuidado de não o desagradar. Principalmente desagradar a Deus. Ele diz, é com temor, é com tremor e também com sinceridade de coração, como a Cristo. Então a gente não deve fazer absolutamente nada para parecer bom. Entende isso? Muitas vezes a gente faz as coisas para que pareça bom, para que tenha uma cara de bom. Porque tendo cara de bom, a gente vai ser deixado em paz. E a gente não vai ter problema com isso. Então, quando Paulo fala aqui para que a gente faça as coisas com sinceridade, obedeça aos nossos empregadores com sinceridade, com temor, tremor, com sinceridade de coração, é na ideia de que tudo que você faça seja verdadeiro, seja honesto, seja transparente, seja bom. Não só pareça, mas seja de fato bom. Então, às vezes a gente faz coisas que pareçam ser bom aos nossos próprios olhos, achando que também vai ser bom aos olhos do nosso empregador. E às vezes não é. Então a gente tem que agir com sinceridade, com integridade em tudo. Tudo isso como se a gente estivesse fazendo ou obedecendo ao próprio Cristo, como diz Paulo aqui nesse texto. E ele diz mais, não servindo apenas quando está sendo vigiados,
somente para agradar pessoas. Servir bem quando nós estamos sendo observados e com a motivação errada de agradar as pessoas é enganação. Então, quando a gente percebe que está sendo observado e a gente começa a fazer as coisas parecerem boas, a gente começa a achar que as pessoas estão vendo o quão bom nós somos, e as pessoas começam a achar que a gente é tão competente que a gente acha, bom, agora sim vai vir o reconhecimento. A gente se engana. E às vezes a gente pensa que engana. Então a gente deve sempre servir bem, em todos os momentos. E para quem quer que seja. Na igreja é assim também. É comum, não nessa igreja. Essa igreja não, isso não acontece. Mas é comum ver em algumas igrejas pessoas buscando servir em ministérios que sejam para aparecer. Por exemplo, as pessoas almejam um ministério que tem que subir no palco. Dar aula para as crianças lá embaixo não é tão legal, que não aparece. Fazer o cafezinho no início ali, poucas pessoas chegam mais cedo e veem que você fez o café. Normalmente já chegam, já está tudo pronto e não sabem quem fez o café. E também não vão se interessar em saber quem fez. A não ser que seja muito bom, né? Ou seja muito ruim. A pessoa, por favor, não deixa fazer mais não. Mas é muito comum, não nessa igreja, repito, que as pessoas busquem por algo que apareça. Porque elas querem ser notadas. E graças a... Aí, sem brincadeiras, graças a Deus, irmãos, que de fato nessa igreja eu não vejo isso. Graças a Deus por isso. E isso é muito louvável, isso é para glorificar de pé, eu diria. Porque é muito raro, porque é muito comum de verdade ter pessoas querendo fazer, querendo produzir algo para se promover, para aparecer. Mas aqui nós somos exortados e encorajados para fazer de coração. Né? E aí ele diz aqui, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o servo cristão, ele sabe muito bem que mesmo que ninguém esteja olhando o que ele está fazendo, Cristo está. Os olhos do Senhor estão sobre ele. E mesmo que ele esteja ali no secreto, fazendo para a glória de Deus, Deus está sendo glorificado e Deus se alegra. E isso é maravilhoso, traz conforto ao coração de quem faz, de quem produz, de quem é obediente. Então, o seu objetivo maior dessa pessoa é de agradar a Deus. E fazer de coração é entregar-se completamente, com dedicação àquilo que foi proposto. Com isso a gente faz a vontade de Deus, que é de glorificar a Ele mesmo. João 15:8 diz assim, nisto é glorificado o meu Pai. Nisto o quê? Que vocês deem muito fruto de caráter. E assim mostrarão que são meus discípulos. Olha que maravilha isso. É assim que eu e você glorificamos a Deus. Produzindo frutos. Para a glória dEle. Então a gente precisa, meus irmãos, ter uma atitude sincera. Uma atitude honesta. Uma atitude íntegra. Na nossa prestação de serviço, seja para quem for. Todas as áreas e todas as coisas que nos são confiadas como responsabilidades, para que assim Deus seja glorificado através do nosso trabalho. Ontem, um tio da Ana, de 94 anos, faleceu. Já bem velhinho. 16 dias atrás, ele havia comemorado com a esposa 65 anos de casados. O que é isso, gente? E aí ele, depois desses dias, foi ficando fraquinho e morreu serenamente ontem. E ele era
Foi muito antigo aqui na cidade de Londrina, veio da Bahia, veio de carroça com os pais, da Bahia até aqui. E fez odontologia porque os pais exigiam que ele tinha feito odontologia. Depois ele decidiu fazer outro curso. E assim foi. E ao longo da vida dele, ele gostou muito de escrever. E nos últimos meses, anos da vida dele, ele escrevia pequenas notas que ele chamava Gotas de Del. Muito devoto, ele era uma pessoa muito envolvida com a Igreja Católica, morava ultimamente em Guaratuba. E esses comentáriozinhos que ele escrevia eram muito interessantes. Eram reflexões que ele mesmo fazia, até orações dele com Deus. E a Ana me mandou ontem, enquanto eu escrevia os últimos detalhes do sermão, ela me mandou a última que ele escreveu para ela, que tem muito a ver com isso que eu estou pregando aqui agora. Eu queria ler para você. Gotas de Del, de Deolindo, o nome dele. Ele diz assim: falar com Deus é confortante, agradável e estimulante. Mas às vezes a gente também leva um puxão de orelha. Não é só levar na flauta. Tem que respeitar os compromissos. Senão Deus nos interpela. Cuidado com o andor. Você é minha imagem e semelhança. Então tem obrigação de respeitar o privilégio. Quer dizer, ser imagem e semelhança de Deus significa a obrigação e dever de levar uma vida limpa, sem desonestidade, com respeito e lealdade em todos os sentidos. Veja que não é fácil manter uma boa relação com Deus, mas é gratificante e paga a pena qualquer sacrifício. Afinal, somos ou não imagem e semelhança do Criador? Então, meus irmãos, Cristo nos ensinou a ser servo obediente, sendo servo obediente até o final. E nós devemos ser como Ele. O segundo ponto diz que, como empregados, nós devemos trabalhar com boa vontade. Vamos ler agora os versos 7 e 8, por favor. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Então, ainda falando sobre o comportamento de servo, Paulo ele continua falando dessa importância de servir e servir com boa vontade. Ele diz: sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Paulo ele vai repetir isso, quase a mesma coisa em Colossenses 3:23. Ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas. Boa vontade, ou de coração aqui, significa que o que se deve fazer seja feito bem feito. Deve ser feito com dedicação. Porque o verdadeiro Senhor, Ele é servido quando nós servimos os outros. Então, o empregado que é crente, ele se considera escravo de Cristo. E por isso, tudo o que ele faz com dedicação e com alegria é agradável ao Senhor. Absolutamente tudo. Ele também diz: sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Então, um crente ele deve saber que quando ele faz o seu trabalho de uma forma dedicada, de coração, por causa do Senhor, ele receberá de volta do próprio Senhor. Então, são créditos, são recompensas que são vindas de Deus para mim e para você, que servimos com dedicação. Então, nem sempre a gente recebe
o reconhecimento e recompensa do nosso bom trabalho dos nossos empregadores. Se a gente pudesse parar aqui e fazer uma enquete, eu tenho certeza que muitos de nós teríamos queixa em algum momento da vida de não ter sido reconhecido, de não ter sido recompensado pelo bom trabalho que executamos. Isso acontece. Nem todo empregador é crente cheio do Espírito Santo. Então, ele não tem condições de avaliar com qualidade o seu bom desempenho. Mas de Deus, certamente eu e você receberemos a recompensa. Não tenha dúvidas. Então, agir com boa vontade ou agir com o coração diz respeito às várias possibilidades que eu e você temos no nosso dia a dia de trabalho. A gente pode ajudar um colega, por exemplo, em dificuldade. A gente pode estender a mão, ao invés de deixar ele se ralar. A gente pode perceber uma necessidade e ajudar. A gente pode fazer mais do que o trabalho nos exige, e isso é excelência. A excelência é quando você faz o plus, o algo a mais do que lhe é pedido, ou do que lhe é exigido. O site Business Insider, ele listou algumas características de um bom empregado. Eu queria também ler para você. Primeira coisa, ele precisa ter bom relacionamento com os colegas. Ele precisa ser agradável, alguém agradável de se trabalhar junto. Ele precisa ser honesto, então ele tem que ter integridade. Ele precisa ter disposição, ou seja, ele tem que se mostrar estar disposto a fazer o que precisa ser feito. Ele tem que ter responsabilidade, que é aceitar desafios que exijam mais de você. Às vezes, quando vem a responsabilidade, a gente recua e diz, não, isso vai exigir muito de mim. Mas é esperado que essa responsabilidade que tenha, ele assuma e diga, não, me dá que eu vou fazer. Ele precisa ter uma personalidade confiável. Ou seja, alguém com quem se possa contar. Ele precisa ter facilidades com a política do ambiente, então ele se adapta facilmente. Ele tem que ter didática, ele tem que saber ensinar também. Ele tem que ter proatividade, que é resolver assuntos ou pendências antes de ser cobrado, ou antes de ser solicitado. Ontem nós estávamos numa festa de aniversário, só um parênteses aqui, e tinha uma moça servindo, ela ajudou na cozinha, no preparo dos alimentos, e ela servia, e eu ouvi de pelo menos umas 3 ou 4 pessoas a respeito da proatividade dessa moça, que via necessidade, corria e fazia. Não esperava ser mandada. Olha que interessante isso. Uma qualidade sendo observada pelas pessoas que estavam ali, sendo servidas por ela. Reconhecimento. Ela sendo reconhecida no bom trabalho que ela estava fazendo. A pessoa precisa ter uma boa comunicação também, ela precisa se expressar com clareza. A pessoa precisa ter constância, que é fazer as coisas até o final. Quantas pessoas abandonam as coisas no meio do caminho? Tem uma dificuldade, abandona. Dá uma crisezinha, deixa de lado. A constância é importante. A pessoa precisa ter rigor, que é que eles definem como uma pessoa simpática é legal, é agradável. Mas as pessoas sérias e rigorosas, elas se tornam modelo na maioria dos casos. Não é pessoa carrancuda, é séria no que faz. A pessoa tem que ter limite. Elas conhecem os seus limites emocionais e físicos. A pessoa ela pode... E olha só, que é um site aqui de business. Então, para um patrão, é importante que o funcionário saiba o seu limite físico e emocional. Quando diz, olha, chefe, eu estou no meu limite. É importante, porque
quando quebra, é mais prejuízo. E por último, autoconhecimento. Pessoas que conhecem suas próprias fraquezas e limites e trabalham sem arrogância. E é interessante que ao final, quando eu li tudo isso daqui, eu falei, puxa, mas eles listaram alguém cheio do Espírito Santo? Horas. Um crente, um funcionário crente, cheio do Espírito Santo. É ou não é? Claro, porque são princípios que um crente deve carregar. E quando um crente no Senhor, que crê nas palavras, que transformam e vive essa transformação, ele vai ser com certeza esse tipo de empregado, esse tipo de funcionário. E com certeza ele vai ser valorizado, reconhecido e recompensado. Por quem? Pelo Senhor. Que pode mobilizar o patrão, o empregador, a reconhecer e valorizar. Então a gente precisa ter isso em mente. Por último, a gente vai ver como empregadores nós devemos tratar os empregados com respeito. Verso 9, por favor. Que diz assim: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Por fim, Paulo agora se volta para os senhores, para os empregadores, e diz a eles como eles devem tratar os seus empregados, com justiça e com respeito. Façam o mesmo com os servos, ele diz. Então, os empregadores aqui, eles são encorajados a fazer o mesmo, que é mostrar respeito com a vontade de Deus e o bem-estar dos seus servos, dos seus funcionários, sabendo que eles são dignos disso. E isso inclui uma remuneração justa, adequada. Então, nós, como empregadores, precisamos tratar os nossos funcionários com respeito e com dignidade, entendendo que eles são dignos disso. Ele diz aqui, deixando as ameaças de lado. Os empregadores não devem tratar os seus empregados com ameaças e abusos. Veja, é muito comum você ver empregadores forçando a barra com um funcionário, fazendo ameaça. Olha, se você não fizer assim, não sei não, hein, tem cheio de gente aí fora procurando emprego. Por um bom entendedor, né? Aí fica aquele clima. Se você não fizer como precisa ser feito, nós vamos ter que dar um jeito. Sabe essas ameaçazinhas? Muito tempo atrás, eu trabalhei como consultor numa loja de materiais de construção, que estava vendendo mal a beça, os caras estavam apavorados, tão apavorados que me chamaram para fazer consultoria. Ai, pai. E eu fui. Falei, o que eu posso fazer para ajudar? Era um amigo meu, o dono do estabelecimento. Falei, bom, primeira coisa eu vou conversar com os funcionários, com os vendedores do balcão. Um por um, peguei uma salinha lá, no secreto, lá no escondidinho, sentei o cara e falei assim, me conta, o que está acontecendo? 100% dos funcionários reclamaram das grosserias do patrão. Todos. E era uma família, era pai, o dono, a esposa, a filha e esse meu amigo que era genro do dono. E a reclamação era de todos. Todos eles. Só esse meu amigo que ficava livre das reclamações, porque era novo ali. E as reclamações eram diversas, até de humilhação que eles passavam. E aí eu te pergunto, num ambiente como esse, onde você é humilhado, onde você é desvalorizado, você vai fazer o que ali? Você vive do salarinho que você ganha. E olha que eles eram comissionados, e as vendas despencando. Eles não estavam nem aí mais com a comissão. Porque eles não suportavam mais aquela relação abusiva. Aí eu sentei com a família e disse, olha, o problema da empresa são vocês. Ele é o dono bem grosseirão. Como assim? Né? Falei, olha,
Falei, os funcionários estão desgostosos de trabalhar para vocês. Vocês são cruéis. Vocês são abusivos. Foi um dos últimos dias meus ali, mas funcionou. Funcionou. Eles mudaram bastante a relação com os funcionários. Esse meu amigo se tornou gerente geral da loja, ele que tratava direto com os vendedores e as vendas, incrivelmente, começaram a aumentar. Pelo simples fato deles serem ouvidos e reconhecidos naquilo que estava sendo abusivo para eles. Então, tratar um empregado com grito, com grosseria, não é papel de empregador cristão. Detalhe, a família toda era crente. A coisa mais horrível que eu poderia dizer num caso desse era isso, né? Mas é. Crente não, corrigindo, eles eram evangélicos. Porque o crente, ele entende o que essa palavra diz e pratica. Ele coloca em prática. Então, um crente cheio do Espírito Santo que se submete uns aos outros, ele não faz uma coisa dessas. Ele não trata absolutamente ninguém com grosseria e com má educação. Então, meu irmão, minha irmã, se você trabalha para alguém assim, ore para que ele se converta. Ou ore para que Deus te abra uma nova porta de trabalho. E ele continua dizendo, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, Paulo aqui, ele reconhece e enfatiza a igualdade diante de Deus de senhores e servos. Senhores e servos estão debaixo do mesmo Senhor, que é Deus. E são iguais diante de Deus. Porque Deus não trata um como Senhor e o outro como escravo ou como servo. Mas ambos como filhos. Infelizmente, a gente vê tantos patrões agindo com seus funcionários, feitos senhores do tempo da escravidão. Com a chibata na mão. Como se os funcionários não fossem alguém digno do nosso respeito e do nosso amor. Meus irmãos, se você tem funcionários, seja numa empresa ou seja na sua casa, sua diarista, trate essa pessoa com amor e respeito. Remunere essa pessoa de uma forma adequada e justa. Trate-a como um filho e uma filha de Deus que são. Para que você também seja reconhecido diante de Deus e seja recompensado por Ele. Então, como chefes, empregadores cristãos, nós devemos sempre tratar os nossos funcionários com essa dignidade, com esse respeito que é exigido. Entendendo que Deus é Deus sobre nós e sobre eles, da mesma maneira. Da mesma forma, eu fui pesquisar sobre as qualidades de um bom empregador. Um bom empregador, ele primeiro tem que ter uma comunicação aberta e eficaz. Ele tem que ser claro nas suas ordens, naquilo que ele deseja. Ele precisa transmitir o que ele precisa de maneira clara e construtiva. Ele tem que ter a capacidade de inspirar. Ele precisa conseguir motivar as pessoas que trabalham com ele. Eu tive um diretor de uma empresa onde eu trabalhei que era duro. Ele era muito duro. Mas eu nunca vi ele dando uma exortação, dando uma bronca num funcionário em público. Ele chamava sempre no particular. Mas elogiar, ele fazia publicamente. E essas coisas me inspiraram. Essas coisas, eu falei, puxa, esse cara, ele é duro, é difícil de lidar com ele. Mas me inspira. Ele era diretor de uma empresa aqui em Londrina, de uma marca chamada Delaval, que trabalha com ordenhadeira mecânica, que é do mesmo grupo da Tetra Pak e Tetra Laval, que faz as caixinhas de... Hoje ele é um dos diretores das Américas. De tão bom que esse rapaz era. E um rapaz jovem. Hoje nem tanto mais, né? Então ele me inspirava, e inspirou tantos outros. O empregador ele tem que ter uma flexibilidade de se adaptar também.
quando tem um momento difícil na vida ou na empresa que ele gere, ele precisa ter essa flexibilidade e não descontar no funcionário. Ele precisa estar atento, ele precisa saber flexibilizar as coisas. Ele tem que ter empatia, ele tem que ter compreensão. Porque ele sabe entender e valorizar as necessidades do seu funcionário. E por último, ele tem que ter compromisso com o desenvolvimento dos empregados. Então ele está sempre procurando uma forma, e ele se empenha para isso, para que os seus funcionários sejam sempre mais e mais qualificados. Ele oferece cursos, ele oferece treinamento e ele remunera bem, para que esse funcionário prospere, cresça. Às vezes a reclamação da maior parte do empresariado é a rotatividade de funcionários, mas você vai ver remuneração baixa, insalubridade no trabalho e má relação com o chefe. Não tem funcionário que fique. Nessa época de consultoria, eu que fazia as contratações e as seleções. E os currículos que a gente via era sempre assim. Pouco tempo no trabalho, pouco tempo. E aí você vai perguntar para a pessoa por quê? A maioria das coisas era um desses 3 pontos. E isso a gente precisa, como empregadores cristãos, estar ciente e mudar isso. Se você, mas eu não sou nem empregador, não sou nem funcionário. Como é que fica nessa história toda aí? Deus te chama para servir, meu irmão, minha irmã. A igreja é um ótimo lugar para isso, para você, principalmente para você, que não tem a preocupação nem ser de empregador, nem ser empregado. Vem servir com a gente. Deus nos dá a oportunidade de servir a vida toda. A vida toda, pode ter certeza. Em todo instante da nossa vida, até os últimos dias, Deus nos dá a oportunidade de servir. Mas eu sou empregador, eu não tenho um outro empregador. Seus clientes podem ser os seus empregadores. Então, quando você oferece um bom serviço, quando você oferece uma qualidade no atendimento, quando você zela pela sua marca, pela sua empresa, para que o seu cliente seja bem tratado, seja bem recebido, tenha um ótimo produto, então você está servindo esse cliente. E ele é o seu empregador. Porque se não for o cliente, você quebra. Para concluir, meus irmãos, hoje a gente pôde aprender um pouco mais com a carta aos Efésios sobre o comportamento cristão, sobre a vida cristã. A gente viu lá no capítulo 4 como deve ser a nossa vida cristã no dia a dia, com os mais diversos relacionamentos. A gente viu no capítulo 5, a partir do verso 21, como deve ser o nosso relacionamento em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos e pais, e agora essa relação com os servos e senhores. Então a gente pôde ver como empregados que nós devemos ser sinceramente obedientes. Também nós vimos que como empregados nós devemos trabalhar com boa vontade, com dedicação. E a gente finalizou agora vendo que como empregadores nós devemos tratar os empregados com respeito e dignidade. Como crentes cheios do Espírito Santo, nós devemos permitir que Ele, o Espírito Santo, guie a nossa vida. E assim, o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito possam ser evidentes na nossa vida, em tudo que a gente faz, inclusive nos nossos relacionamentos. E dessa forma, nós sermos melhores em tudo o que a gente faz também. Vamos orar? Paizinho, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é tão rica, Senhor. Nós podemos aprender dela a cada versículo, a cada palavra lida. Nós podemos ser confrontados, podemos ser exortados, podemos ser encorajados, inspirados a viver melhor, a ter uma vida que reflete o Teu caráter, Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor
venha nos transformar, Deus, a cada dia, a cada porção da palavra revelada e ministrada a nós. Que a gente possa, Senhor, ser alcançados por essa transformação tão maravilhosa que é pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.